Paz, irmãos. Venho desejar a todos vocês uma ótima quinta-feira. Que nessa quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava falando essa semana sobre os dons na prática. Eu falei sobre o dom de revelação, em sonhos e em sinais na terça-feira. Falei sobre o dom de visão na quarta-feira, né, tanto na palavra quanto na prática. E vou falar sobre o dom de profetizar na palavra e na prática. A Bíblia diz assim, ó, que todo dom tem que vir de Deus. A diferença é que tu pode usar o dom para exaltar o nome de Deus e fazer com perfeição, com a medida da minha fé e da fé da pessoa que quer receber a profetização. E tu pode também usar o dom para exaltar o nome do Deus que a pessoa serve, correto? Agora vamos pegar na Bíblia, lá em Coríntios. Aqui, deixa eu até deixar anotado. Vamos pegar na Bíblia em Coríntios. Coríntios, deixa eu ver aqui. Versículo 13, 2 em diante. Aonde diz assim, vamos lá. Deixa eu botar aqui para ficar melhor. 13 em diante. Aqui, a Bíblia. Para ficar claro, né? Tudo tem que estar perante a Bíblia. Diz assim: a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse as montanhas e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é inveja. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ponto. Eu falei de 1 Coríntios, né? Versículo 13 e 2. Sabe aquela parte quando fala caridade? Vocês vão ver que na Bíblia atual ele está falando amor. A caridade na Bíblia antiga e amor na versão atualizada, ele está falando bem claro assim, que não adianta tu profetizar, tu ter todos os dons, se tu não tiver o amor ou tu não tiver a caridade. Palavra caridade, palavra e amor no mundo espiritual quer dizer, se tu não tiver em Deus, tu não tiver em Cristo. Então, por isso que eu falo, quando Deus ele te entrega o dom e tu exalta o nome de Deus, ele vem com perfeição. Quando tu profetiza sobre a vida de alguém para glorificar o nome de Deus, aquela pessoa recebe com a proporção da minha fé, a proporção da fé daquela pessoa, a pessoa ela recebe o livramento, a bênção ou o que Deus quer entregar para aquela pessoa. Com a proporção da minha fé, para exaltar o nome de Deus. Agora, quando tu usa a tua fé para abençoar a vida de uma outra pessoa e não exalta o nome de Deus, aquela pessoa também pode receber a cura, pode receber o livramento, a bênção, o que quer na proporção da fé dela, mas não com perfeição. Vamos pela Bíblia de novo. A Bíblia fala assim, Deus fala assim para Moisés: Moisés, volta ao Egito e profetiza sobre o rei do Egito, as 10 pragas. E o rei do Egito fala assim para os magos dele, que é magos, os profetas deles, diz assim: ei, o Moisés ele fez a água se tornar em sangue, Moisés fez o cajado se tornar em cobra, todos eles fizeram, mas não fizeram com a perfeição que Moisés fez. Qual a diferença de um e do outro? Se todo dom vem de Deus e tudo foi criado por Deus, quando Deus usa um profeta dele, profeta de Deus mesmo, aquela pessoa que se enche da presença de Deus, que se unge, cresce na presença de Deus. Deixa eu botar. Continuando ali.
Então, quando Deus ele usa um servo dele, um homem de Deus realmente que se consagra a Deus, que coloca empenho para fazer a obra de Deus, Deus lhe usa com excelência. A pessoa, quando profetiza, profetiza e tem que acontecer. E acontece com perfeição o que exatamente ele profetizou na proporção da fé do pastor, do homem de Deus e da pessoa que vai receber. Existem dois tipos de profetizar sobre a vida da pessoa. A Bíblia mesmo ela relata assim, que quando tiver alguém doente, enfermo, ele se apresenta a um homem de Deus, o mesmo unge a mão com óleo e impõe sobre a cabeça da pessoa e profetiza a cura sobre aquela pessoa, porque aquela pessoa que está enferma, ela não tem fé. As pessoas elas falam, mas não lê a palavra. A própria Bíblia fala, aquela pessoa que foi procurar um presbítero, para o presbítero encher a mão com óleo e orar e profetizar sobre a cura daquela pessoa, o presbítero que sou eu, tenho que ter fé. E aquela pessoa que está ali, ela não tem fé porque ela está doente, ela está enferma, ela quer ser curada, ela quer ser liberta, só que ela não tem fé. Que para ela é impossível, mas a minha fé que conhece Deus, que a proporção da minha fé, que de dia a dia eu vou crescendo, na proporção da minha fé eu vou profetizar e a pessoa vai ser curada, tá? Primeiro. Segunda, quando a pessoa vem sobre o profeta de Deus e vem pedir para o profeta orar por ela, profetizar coisas boas, é na proporção da minha fé e da fé daquela pessoa, que nem Jesus fala, a tua fé te curou, a tua fé fez isso, a tua fé, então Jesus, o próprio Jesus diz, a tua fé te curou. Então ele usou o Jesus que era um canal para curar, para libertar tudo ali, entendeu? E Jesus falava, a tua fé te curou. E as pessoas estão ensinando as coisas erradas. Agora olha a diferença de um homem de Deus que profetiza e um homem que se diz ser profeta, mas não cumpre as regras. Vamos lá. Em Romanos 12, olha bem para a pessoa profetizar, o que a pessoa tem que fazer, Vou botar lá direto aqui no livro. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus está falando, tu quer profetizar, tu quer fazer a obra de Deus, te apresenta a Deus o teu corpo, o físico, eu, Silvano, com oração, jejum, santidade, afastando da aparência do mal, tentando ser o mais reto possível para ser usado no profundo com Deus. De novo. E não vós conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saibas mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é o ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ponto. Vamos lá. Para mim profetizar sobre a vida de alguém e aquilo dali acontecer é na medida da minha fé e da minha consagração. Então vamos começando na regra. Deus ele fala assim, tu quer fazer a minha obra? Isso aí eu tô falando para quem faz a obra, tá? Tu quer fazer a minha obra para mim? Então tá, consagra a tua vida, oração e jejum. O próprio Deus ele fala assim para nós, essa casta de demônio, ela só sai com orações e jejum. Então tem demônios que tu vai orar, que tu vai só expulsar, né? Deus vai te usar para expulsar. E tem casta de demônio, que nem espírito de depressão, espírito da morte, espírito que coloca enfermidades. Isso daí é com oração e jejum.
E as pessoas não sabem. Então, quando a pessoa vem para te profetizar sobre a vida da pessoa, trazer uma libertação, trazer uma direção para a pessoa, nós temos que fazer o nosso corpo em sacrifício. E as pessoas estão pregando errado e ensinando errado. Nós temos que primeiro se encher de Deus, transbordar da presença de Deus, com oração e jejum. Depois da oração e jejum, andar em santidade com Deus, andar em obediência com Deus. Se vocês olhar nos meus vídeos que eu falei ontem, vocês vão ver que eu falo sobre obediência com Deus, sobre os 10 mandamentos, né? Então, tudo isso vocês vão ter que fazer para quando Deus usar um profeta dele, né, na proporção da fé do profeta, a ele profetizar sobre a vida de alguém, a pessoa ser curada, tá? E o que é a proporção da fé? Conforme tu vai andando com Deus, tu vai tendo experiência e tu vai crescendo na fé. Exemplo, no começo da minha carreira, fazendo a obra com Deus, fazendo a obra para Deus, eu não tinha fé. Então eu ia caminhando, e conforme eu ia indo, eu comecei a ter experiências com Deus. Então a minha fé sobrenatural começou a ter outra visão, a ter outro patamar. Então tu começa a subir automaticamente da tua fé sobrenatural, não na fé física. Existe duas fés: existe a fé que Deus dá para todo mundo, e existe a fé sobrenatural, que aí tu busca em Deus, né? Então essa fé sobrenatural que Deus ele vai te dando através das experiências que tu vai tendo, dos combates que tu vai tendo. Sabe aquela peleja, aquela luta que tu diz, eu tô em luta aí, né? Tô em prova. Aqui dali é o crescimento da tua fé. Então tu vai crescendo na proporção da tua fé, e tu vai chegar um momento que tu vai profetizar para aquele monte sair de lá e vir pro outro lado. Entendeu? Na proporção da tua fé. Então eu falo isso tanto na palavra quanto na prática. Se tu tem fé e tu unge o teu corpo, tu consagra o teu corpo a Deus, tu consagra a tua conduta a Deus e tu profetiza sobre a vida de alguém, acontece. Tem o Rob Yeshua, lá da África, eu vendo o vídeo deles ao vivo, ele orava por uma criança que estava os ossos da perna para fora, ele orava que os ossos entravam para dentro de volta, e ao vivo o osso entrando para dentro da perna e a perna se tornando sarada. Eu, pessoalmente, eu estava em São Paulo, na congregação onde eu congrego, e eu vi a pessoa cheia de lepra, uns hematomas horríveis, uns buracos de carne viva no corpo, criança, pessoas, e ele profetizar em 7 dias, em 4 dias, a pessoas totalmente com o corpo que nem de bebê, lisinho. Eu já cheguei, Deus mandou uma pessoa uma vez com o último grau da hepatite C para mim orar pela pessoa e profetizei, na outra semana a pessoa estava curada. Então eu falo tudo na experiência. Conforme tu vai crescendo na presença de Deus, a tua fé também vai crescendo. E Deus ele manda nós ser sempre ousado, mas para te ser ousado, tu tem que consagrar o teu corpo, a tua mente, a tua vida para Deus. Que a paz esteja com todos vocês, irmãos.